Nessa semana nós lemos a Parashá Toldot. A Parashá começa a relembrar para a gente o casamento de Rivka com Yitzhak, e desse casamento vão sair dois filhos, o Yaakov, o Esav, e de Yaakov vai ser formado o povo judeu. Então esse casamento é um casamento realmente muito importante, mas tem um detalhe que chama atenção. Quando a Torá está lembrando do casamento de Yitzhak com Rivka, a Torá também relembra quem é a Rivka, filha de Betuel e irmã do Lavan. Então a grande pergunta primeiro, por que relembrar isso? Por que escrever de novo esse detalhe que a gente já sabia na Parashá da semana passada? A gente já viu que o escravo de Abraham, o Eliezer, ele foi lá procurar uma esposa para o Yitzhak. Ele foi para a casa do Betuel e ele encontrou a Rivka, a irmã do Lavan. A gente já sabe dessa informação. Por que a Torá ela tem que repetir essa informação? E a pergunta ela fica ainda mais forte se a gente lembrar quem era Betuel e Lavan. Estamos falando aqui de dois Erechaim, duas pessoas perversas, dois trapaceiros muito grandes. Então aqui parece que é uma vergonha lembrar isso para Rivka. Se você estivesse lembrando de parentes tzadikim, pessoas honestas, pessoas corretas, então dá para entender por que lembrar de quem ela é filha e de quem ela é irmã. Mas por que lembrar de parentes tão ruins, pessoas tão desonestas? Explica pra gente Urashi que, ao contrário, isso não é vergonha nenhuma para Rivka. A Torá está dando um louvor para ela. Apesar dela ser filha de Betuel, apesar dela ser filha de Lavan, ela se transformou numa grande tzadiká, numa mulher muito justa, muito correta, que teve o mérito de ser uma das matriarcas do povo judeu. Urashi, para entender um pouquinho da grandeza de Rivka, ele cita o Midrash, a parte da Torá oral, que fala que ela era uma rosa entre os espinhos. Então o que quer dizer isso? No entendimento mais simples, apesar de ter espinhos, saiu uma rosa maravilhosa. As pessoas da família de Rivka eram pessoas muito ruins e apesar disso, a Rivka conseguiu se transformar numa rosa. Mas essa comparação não parece uma boa comparação, porque a rosa, ela não desabrocha, ela não vira uma flor bonita apesar dos espinhos, e sim por causa dos espinhos. Os espinhos protegem ela de ataques, de pessoas que possam vir querer arrancar, estragar, animais que possam vir mexer, e é por isso que ela consegue formar aquela flor tão bonita. Então não é apesar dos espinhos, é justamente por causa dos espinhos, os espinhos que protegem e que permitem que essa rosa ela possa se tornar uma flor tão bonita. Então que comparação é essa que Urashi está trazendo para a gente? Que ela é uma rosa no meio dos espinhos. Os nossos sábios, eles explicam para a gente que, na verdade, não é só o Betuel e o Lavan, que são pessoas trapaceiras. Eles são arameus, e em hebraico, arami. Se a gente pegar as letras de arami e rearranjar essas letras, forma a palavra ramai. Ramai é trapaceiro. Toda aquela cidade, toda aquela região é uma região cheia de trapaceiros. Esses são os espinhos. Mas o que quer dizer que a Rivka, ela conseguiu virar uma rosa no meio dos espinhos? Um trapaceiro, ele é diferente de um ladrão. O ladrão simplesmente ele vem, ele te assalta, ele aponta uma arma, ele te ameaça e ele leva os teus objetos. O trapaceiro não é assim. O trapaceiro ele vem, ele finge que ele é o teu amigo, ele finge que ele vai te vender uma coisa muito especial. Olha, eu vou te vender um terreno na Lua, incrível. Você vai fazer o negócio da China e a pessoa começa a ser envolvida. Quando ele percebe, a pessoa já foi enganada, o trapaceiro já levou o dinheiro e já está longe. O trapaceiro, ele precisa de, entre aspas, um dom especial. Ele precisa entrar na cabeça da pessoa para trazer a pessoa aonde ele quer. Ele precisa enganar, ele precisa que a pessoa acredite que realmente está fazendo um grande negócio, enquanto na verdade ele está sendo enganado. Então, aramaut, isso de ser trapaceiro, de ser enganador, é uma, entre aspas, arte que infelizmente na maioria das vezes ela é usada para o mal.
Mas Rivka, apesar dos espinhos, ela conseguiu usar esse lado negativo para uma coisa boa, para se transformar numa rosa, numa das matriarcas do povo judeu. Se você usar essa característica da Aramaut, da enganação, para fazer coisas boas, você pode chegar no limite da bondade, e foi isso que Rivka fez. Aramaut, a gente falou que é entrar na cabeça do outro, entender como o outro pensa. Imagina usar isso para bondade. Rivka conseguia entrar na cabeça das pessoas, sentir o que elas precisam e conseguia ajudar as pessoas no limite da bondade, sem causar vergonha para as pessoas. Ela conseguia ajudar, como por exemplo a gente viu na Parashá da semana passada, quando veio Eliezer e pediu para ela água, a bondade que ela fez, ofereceu água para ele, ofereceu água para os camelos. Ela não tem preguiça, ela não tem vergonha nenhuma, ela vai lá e ajuda e faz tudo que ela pode ajudar. Ela não está preocupada que as pessoas vão falar que olha que pessoa boba, o cara é um marmanjo desse tamanho, ela vai pegar água para ele que vai pegar água. Ela quer fazer bondade no limite máximo. E ela não espera o Eliezer pedir água para os camelos, ela é proativa. Ela vai lá e ela oferece a água também para os camelos, que seria um trabalho muito maior. Essa é a característica da Rivka. Ela usou os espinhos, não é apesar dos espinhos. Ela usou esse traço de caráter, que é tão negativo, e transformou isso numa coisa boa. A gente tem que trabalhar a sensibilidade, mesmo quando a gente vai fazer um ato de bondade. Tão importante quanto o ato é a sensibilidade com aquele que está recebendo. Quando a gente vai, por exemplo, receber convidados em casa, como a gente tem que se esforçar para que eles se sintam bem, para que eles se sintam em casa. Toda vez que a gente está fora de casa, a gente se sente um estranho na mesa dos outros, mas a gente precisa fazer com que as pessoas possam aproveitar aquele momento, se sentir em casa. Olha que história incrível que aconteceu com o Rabbi Akiva Eiger, Zecher Tzadik Livraha. Ele não era só grande em Torá, ele era grande também em sensibilidade. Certa vez, um Seder de Pesach, ele estava com muitos convidados na mesa, e estão as melhores porcelanas, tá uma toalha de linho novinha, maravilhosa, que ele guardava só para o Seder de Pesach. Está no meio do Seder, os copos estão cheios de vinho para cumprir a mitzvah dos 4 copos, e sem querer, um dos convidados, ele vira a taça de vinho, manchando toda aquela toalha de linho, e a pessoa fica super envergonhada imediatamente, sem parar para pensar. O Rabbi Akiva Eiger chutou o pé da mesa, derrubou várias outras taças, quer dizer, arruinou a toalha dele e falou: ai gente, desculpa, a culpa é toda minha, eu esqueci de arrumar o pé da mesa, por isso que caíram as taças. E aquele convidado respirou aliviado. Baruch Hashem, ninguém vai saber que foi ele que derrubou o primeiro copo de vinho. Olha que sensibilidade, que incrível. Não só ele está fazendo a mitzvah de Achnasat Orhim, de convidar pessoas, de colocar pessoas na mesa dele, mas a sensibilidade, mesmo aquele ato do convidado que ele ia passar vergonha, a velocidade, a agilidade do Rabbi Akiva Eiger, para que ele não se sentisse envergonhado de ter derrubado o vinho na mesa. Entre aspas, o Rabbi Akiva Eiger que passou vergonha, ele puxou a vergonha para ele, para não envergonhar um dos seus convidados. Isso é que a gente pode receber da nossa matriarca Rivka, uma rosa no meio dos espinhos, usar a nossa sensibilidade, trabalhar mesmo os traços de caráter negativos que a gente tem dentro da gente, canalizar para usar isso de uma maneira positiva, e só assim a gente vai conseguir chegar no nosso máximo potencial espiritual. Shabbat Shalom!